todos os dias até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs aqui presentes, aos que nos acompanham através das mídias sociais, a Igreja celebra hoje, passados 40 dias da ressurreição de nosso Senhor, celebramos hoje o mistério conclusivo da vida terrena de Jesus, sua ascensão ao céu. É a sua entrada, o seu ingresso oficial na glória que lhe correspondia como ressuscitado, depois de todas as humilhações que ele sofreu no Calvário. É a volta ao Pai, anunciada inclusive por ele próprio, no dia da Páscoa, quando disse: eu subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Hoje nós somos chamados a renovar a nossa fé em Cristo, a nossa única âncora verdadeira de salvação para toda a humanidade, porque ele, subindo ao céu, abriu de novo o caminho rumo à nossa pátria definitiva, que é o paraíso, já que São Paulo nos recorda que não somos daqui, somos cidadãos do céu e para lá estamos caminhando. A leitura primeira retirada do livro dos Atos dos Apóstolos nos diz que Jesus elevou-se à vista deles. E o significado deste último gesto é duplo, porque em primeiro lugar ele elevou-se, e elevando-se, ele revela de modo inequívoco a sua divindade. Voltou para lá, de onde veio, isto é, para Deus, depois de ter cumprido a sua missão aqui na terra. Além disso, Cristo sobe ao céu com a humanidade que ele assumiu de nós, já que ele era igual a nós em tudo, com exceção do pecado. Ele subiu com a humanidade que assumiu e que ressuscitou dos mortos. Aquela humanidade é a nossa, transfigurada, divinizada, que se tornou agora eterna. Mas a vida de Jesus, meus irmãos, ela não termina, a vida de Jesus na terra, ela não termina na sua morte de cruz. Ela termina hoje, com a sua ascensão aos céus. É o último mistério da vida do Senhor aqui na terra. É o que hoje nós estamos celebrando. É um mistério redentor, que constitui, com a paixão, a morte e a ressurreição, o mistério pascal. E convinha que os que tinham visto Cristo morrer na cruz, entre os insultos, os desprezos, as humilhações, os escárnios, convinha que todos estes fossem testemunhas agora da sua exaltação suprema. E cumpre-se aquilo que São Paulo diz, que se com ele sofremos, com ele também haveremos de reinar. E aqueles que humilharam a nosso Senhor publicamente, agora assistiram à sua exaltação suprema. E eles, nos diz a leitura, continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia, estavam com os olhos fixos para o céu, porque acompanhavam com o olhar Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, que naquele momento era elevado ao céu. Hoje, meus irmãos, nós somos chamados
embora permanecendo ainda aqui na terra, até quando, não sabemos, a fixar o céu, a orientar a nossa atenção, o nosso pensamento e o nosso coração para o mistério inefável de Deus. Somos chamados a olhar na direção da realidade divina para a qual nós somos orientados. A ascensão, ela apresenta-se assim, não tanto como uma festa da partida. Muitos dizem que hoje nós celebramos a festa da partida de Jesus deste mundo, mas a ascensão, ela apresenta-se não tanto como uma festa da partida, mas como a festa da sua permanência aqui na terra, porque ele, com efeito, não deixou este nosso universo. E Santo Agostinho, ele lembrava isso. Cristo, com a sua ascensão, ele não abandonou o céu quando de lá desceu até nós, e nem se afastou de nós quando novamente subiu ao céu. E dizia Santo Agostinho, ele é exaltado acima dos céus. Todavia, sofre aqui na terra todos os dissabores que nós, seus membros, também sofremos e suportamos. Cristo, porém, meus irmãos, está ainda presente e estará, como ele mesmo disse no Evangelho, até o fim do mundo. Ele estará comprometido com este mundo e com todo o seu corpo, que é a igreja. A esperança do céu, ela enche de alegria o nosso peregrinar diário, embora tenhamos que passar pelos sofrimentos que esta vida nos impõe. Mas é preciso que nós imitemos os apóstolos. E sobre isso, o Papa São Leão Magno dizia que os apóstolos, que hoje somos cada um de nós, eles tiraram tanto proveito da ascensão do Senhor, que tudo quanto antes lhes causava medo, depois se converteu em alegria. É porque, como nos diz o salmista, depois da noite sofrida, sempre nos vem a manhã da alegria, ou o novo amanhã. E a meditação sobre o céu, ela deve também estimular a cada um de nós a sermos mais generosos na nossa luta diária, porque a esperança do prêmio conforta a nossa alma para que empreendamos cada vez mais boas obras. Com a ascensão termina a missão terrena de Jesus, termina a dele e começa a nossa. Termina a dele e começa a dos discípulos, que hoje somos cada um de nós, ou melhor, todos nós, cristãos batizados. E por isso Jesus diz: vocês são as testemunhas de todas essas coisas. Terminou a missão terrena de Jesus para que a nossa iniciasse através do nosso batismo. Jesus parte, mas ele permanece muito perto de cada um de nós. O encontramos na Eucaristia, o encontramos nos sacrários das nossas igrejas. E por isso, não deixemos de procurá-lo com mais frequência, ainda que na maioria das vezes só possamos fazê-lo com o coração. Algumas vezes, sem saber até o que iremos dizer ao encontrá-lo no sacrário, ainda que seja apenas para o nosso coração pedir: Senhor, nos ajude na tarefa de cada dia, ou dizer a Ele que conte conosco para estender sua doutrina até que Ele volte. A ascensão do Senhor, ela nos proporciona
a oportunidade de ascender em cada ano com mais claridade a grandeza da certeza da nossa vida, que é só uma: Jesus está vivo e ainda continua conosco. E com maior esperança, nós podemos afirmar que assim como Ele foi, um dia nós iremos a Ele para irmos junto ao Pai. Esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Ele voltará. Quando? Não sabemos. Voltará em seu retorno definitivo para julgar os vivos e os mortos. E sobre isso, o próprio Santo Agostinho perguntava: quem é esse que sobe? É o mesmo que desceu. Desceu para me sarar e subiu para me elevar. Era o pensamento de Santo Agostinho a respeito da ascensão do Senhor. O que sobe foi o mesmo que há 2025 anos desceu. E ele desceu para nos sarar. E hoje subiu para nos elevar. E Santo Agostinho, ele pensava: se me elevo sozinho, eu caio. Mas se ele me levanta, eu permaneço elevado. Este deve ser também o nosso pensamento, porque sozinhos não conseguimos nos elevar. Se nos elevamos sozinhos, logo depois caímos. Mas se Ele nos levanta, nós permaneceremos elevados. Na ascensão, Jesus desaparece da vista dos discípulos e da nossa, mas Ele está presente de uma outra forma. Nós agora o vemos pela fé. E Ele já havia dito a Tomé, no segundo domingo da Páscoa: felizes são os que acreditam sem terem visto. Nós o vemos pela fé, nós o vemos nesta mesa, pela palavra que escutamos, na meditação do Evangelho, nós o vemos na vida de oração, nós o vemos nos sacrários das igrejas e, de modo especial, o vemos na Eucaristia. Fora de nós, assim acontece com a Eucaristia. Fora de nós, a vemos e a adoramos. E quando a recebemos, já não vemos, porque Ele está dentro de nós. A ascensão, meus irmãos, não é apenas o fundamento da nossa esperança. A esperança de um dia estarmos reunidos com Cristo no céu. A ascensão é pensar no céu. E pensar no céu nos dá uma grande serenidade, porque nada aqui na terra é irreparável, nada aqui é definitivo. Todos os erros, inclusive, podem ser retificados aqui na terra. O único fracasso definitivo seria não acertarmos com a porta que conduz à vida. Esse seria o nosso grande erro, e um erro irreparável, de não acertarmos com a porta definitiva que nos conduzirá um dia a Deus. Ali nos espera também a Santíssima Virgem. Hoje, nosso Senhor Jesus subiu ao céu. Suba também com Ele hoje o coração de cada um de nós. Supliquemos a Virgem Maria para que ela nos ajude a contemplar os bens celestes. Ela que, quando Jesus partiu, foi a encarregada de, durante estes próximos dias, conduzir a igreja de seu Filho.
Jesus não nos deixou órfãos, ele nos deu a sua mãe e ela teve uma grande missão. A maior de todas elas foi a de ser a mãe de Deus, e a segunda foi a de sustentar a igreja até que o seu filho enviasse o Espírito Santo. Depois que Jesus subiu até o dia de Pentecostes, foi ela, no cenáculo, que teve a missão de conduzir a igreja. A igreja não ficou sozinha, Nossa Senhora a conduziu. Por isso supliquemos a ela que nos ajude a contemplar os bens celestes. De fato, somente quem renasce do alto, isto é, do Espírito Santo, está aberto à entrada no reino dos céus. E a primeira renascida do alto é a Virgem Maria. Portanto, a ela hoje nós nos dirigimos na plenitude da alegria pascal, na certeza de que ela um dia abrirá para nós as portas do reino de seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada por assistir. Fiquem com Deus.